dia. Ajustando a câmera aqui. Já começamos. Bom dia, doutor Emerson. Tudo bem? Quase derrubei a câmera aqui. Vou ajustar aqui. Tá ouvindo bem aí também? No Face, tudo certo aí também, gente? Legal. Esperar o pessoal tá chegando aí, a gente já vai começando. Só lembrando, né, domingo passado a gente acabou não realizando aqui o nosso estudo por conta da ordenação e consagração que a gente teve, né, no domingo passado. E por isso a gente acabou não conseguindo fazer aqui, porque estávamos lá, né, na ordenação. Mas agora já retomamos, vamos retomar aí, né? Paramos na pergunta 13. Se por algum motivo você perdeu algum vídeo lá no YouTube, tem, né? Todos os vídeos, aí na página do Facebook, também na nossa página no Instagram tem o link para você ser direcionado lá pro YouTube. Legal se puder se inscrever lá também, aí fica sempre ligado quando pinta alguma coisa lá também. A gente salva tudo lá para ter o registro. A gente criou uma playlist que aí fica fácil para todo mundo poder ir acompanhando também a sequência do estudo. Pode fazer desde o primeiro até o que a gente está ministrando aqui hoje, né? E também aí no Facebook também fica salvo, né? Para quem quiser ir acompanhando. No próprio Instagram a gente deixa salvo também, se precisar voltar a algum estudo. Todos eles, desde dos estudos que estamos fazendo na quarta-feira, né, no discipulado, que a gente deve estar terminando aí a oração do Pai Nosso, até o do catecismo, que a gente deve permanecer nele até o final do ano, porque são 52 perguntas, então a gente tem algumas que ficaram para trás, no sentido de calendário, né, de janeiro mesmo a gente não fez, então a gente deve entrar até 2022, aí, se Deus assim nos permitir. Amém? Vamos lá? Vamos então retomar aqui o nosso estudo hoje. Nós estamos na pergunta 13, não é mesmo? E a pergunta 13 é a seguinte: é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Lembra que a gente fez aí nos últimos 3, 4 domingos atrás? A gente tratou dos mandamentos. Então a gente foi mandamento por mandamento, falando desses mandamentos, né? E agora a gente chega, acabamos, né, no último estudo, e agora a gente chega nessa pergunta, né? Então, ok, nós estudamos os mandamentos, mas a pergunta é possível alguém guardar esses mandamentos perfeitamente a lei de Deus? Vamos ver a resposta, né? Desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente por pensamento, palavra e ato. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, nós te louvamos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Nós te pedimos, vem falar conosco, ou fala conosco por meio da tua palavra nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, nos dê capacidade
para compreender e para colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para realizar, em nome de Jesus. Amém e amém. Em Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 12, a palavra de Deus diz assim: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então a gente vê aqui Romanos 3, do 10 ao 12, de certa forma respondendo a pergunta que a gente fez hoje pela manhã, que a gente já fez pela manhã. É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Então a resposta é não. Desde a queda, ninguém foi capaz de fazer isso. E que queda foi essa? Desde a queda de Adão, lá no Jardim do Éden. Então, desde o primeiro homem, nenhum outro homem foi capaz de cumprir a lei de Deus, a não ser Jesus Cristo. É por isso que ele se transforma no nosso Redentor. Aí a gente entende, já começa a partir daí a entender por que Jesus Cristo é peça fundamental nessa relação ou nesse propósito de Deus de redenção do homem e da mulher. Porque só ele cumpre a lei perfeitamente. E como que fica a nossa situação? Porque nós estudamos, a lei nesses últimos dias, meditamos sobre ela, sobre cada uma das leis, falamos sobre ela. Como é que fica a nossa relação? Eu estava meditando e pensando um pouco sobre esse texto, sobre esse tema que a gente está falando hoje. E eu me lembrei de uma vez que a Kátia e eu, nós viajamos pela primeira vez para Minas Gerais. Foi a primeira viagem de carro que a gente fez para Minas Gerais. A Kátia é natural de lá. E a gente saiu aqui do Paraná, se eu não me engano, de Umuarama, ali no noroeste, ou Maringá, sentido Belo Horizonte, aquela região ali na capital. E na época a gente não tinha GPS, nem muito menos o celular tinha aquele aplicativo tipo Waze, Google Maps ou coisa do tipo que ajuda a gente a não se perder aí, que vai guiando o nosso caminho. Então eu comprei um mapa. Eu usava aquele mapa para poder chegar no meu destino. Eu tinha um propósito, que era chegar no meu destino. Mas, obviamente, nesse caminho, a gente se perdeu algumas vezes. Era para virar para a direita, não virou, continuou reto. Ou era para virar para a esquerda e virou para a direita. Enfim, era raro a gente não se perder em algum momento da viagem. Era muito raro. E aí o que a gente fazia quando se perdia? Parava, ia no mapa, às vezes ficava bravo, nervoso, com raiva, como é que eu cometi esse erro, como é que eu errei, como é que eu não percebi. Às vezes eu culpava a Kátia me culpava, ou seja, a gente sempre quer jogar a responsabilidade pro outro, Então a gente ia fazendo dessa forma, tipo Adão e Eva, no Jardim do Éden. Então você vai querendo jogar a culpa no outro, Então, a culpa é sua, por que você não me avisou? Ou não, você não está prestando atenção, você não estudou direito, enfim. A discussão era comum, mas a gente parava, respirava, olhava para o mapa, observava direitinho onde é que nós estávamos, recalculávamos a rota, Bom dia, minha irmã, tudo bem? Sheila de Prude. E a gente dessa forma fazia o quê? Se ajustava mais uma vez, e mais uma vez se colocava ou se direcionava para o caminho correto, que era o caminho do qual a gente tinha traçado, que a gente tinha se planejado para seguir. E a nossa vida cristã é mais ou menos nesse sentido, na nossa jornada, na nossa corrida, que a gente tem enquanto vida cristã. Nós corremos para o propósito de Deus, o propósito que Deus colocou no nosso coração. Veja por que Deus colocou no nosso coração, que eu estou dizendo isso que Deus colocou, porque em Romanos, aqui no 13, 10 a 12, a gente diz: não há ninguém que busque a Deus. Se fosse depender da minha vontade de buscar a Deus, isso nunca aconteceria. É Deus que gera em mim esse desejo. Ao ouvir a palavra, a pregação da palavra, lembre que é por meio da pregação da palavra, a palavra é pregada, o Espírito Santo gera
esse desejo no meu coração de buscar a Deus. E aí eu vou conhecendo as rotas, ou a rota que Deus tem traçada, a rota que Ele tem traçado para que a gente se achegue até Ele. E a gente percorre essa rota. E na nossa vida a gente vai errando, acertando, corrigindo, se ajustando, porque há um propósito, há um lugar ao qual nós queremos chegar. Um lugar que não foi nem nós que desejamos ir, ou que colocamos no nosso mapa, marcamos como ponto de chegada. Não, Deus gerou isso no nosso coração. Esse desejo de buscá-lo, de encontrá-lo, de ir até Ele. E assim nós caminhamos nesse sentido. Mas a nossa caminhada, por vezes, nós sentimos que erramos. Sentimos que falhamos. E nós sentimos isso quando nós olhamos para as Escrituras e percebemos que erramos e falhamos e quebramos algum mandamento. Então nós paramos, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que em algum momento nos desviamos dos caminhos do Senhor, pedimos perdão, ajustamos o nosso caminho e seguimos a nossa rota mais uma vez. Às vezes não por atos, às vezes não porque eu pratiquei algum ato do qual a lei nos condena, mas às vezes por pensamento. E quantas vezes nós não ficamos bravos conosco mesmo pelo fato de termos pensado em algo que sabemos que desagrada a Deus. Só que a grande sacada aqui é o fato da gente ter noção que nós desagradamos a Deus. Porque se não fosse Deus na nossa vida, nós sequer teríamos noção que aquele pensamento é equivocado e desagrada a Deus. Então, as Escrituras, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ou toda a lei em si, toda a Escritura, nos ensina, nos mostra qual é a rota, qual é o caminho que nós devemos percorrer. E quando nós percebemos que nós estamos errados, nós percebemos porque as Escrituras nos indicam que erramos o caminho. E ali na própria Escritura, na palavra de Deus, ela nos mostra o caminho para corrigir esse erro. Ela recalcula essa rota para nós. E aí assim podemos seguir novamente o nosso propósito, rumo à palavra, rumo ao nosso Deus, rumo ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque se depender do meu querer, do meu agir, da minha vontade, saiba que eu sempre vou preferir me desviar dos caminhos do Senhor. É por isso que a lei de Deus, ela é impossível de ser cumprida por nós. Por outro lado, nós sabemos que em Jesus Cristo, assim como caímos em Adão, em Jesus Cristo nós somos vivificados mais uma vez. Se sabemos que como Adão nós não podemos cumprir a lei, por outro lado, nós sabemos que em Jesus Cristo nós podemos cumprir a lei, porque Ele cumpriu a lei. E nele nós podemos buscar vamos dizer assim, essa nova direção, essa nova volta, esse novo retorno para a rota correta que nós nunca deveríamos ter saído. Mas que constantemente vamos sair. Não podemos pensar ou imaginar que em algum momento da nossa vida não vamos mais pecar, não vamos mais errar, não vamos mais falhar. O que nós precisamos ter consciência é que no momento que isso ocorrer, nós precisamos recalcular essa rota o mais rápido possível. Nós precisamos ter consciência que o mais rápido possível, a partir do momento em que percebemos, em que nos é dito pelo Espírito Santo, nos é orientado pelo Espírito Santo que nós erramos, nós devemos recalcular essa rota o mais rápido possível. Nos ajustar o mais rápido possível, reconhecer qual é a minha falha, qual é o meu erro, se arrepender e com base nas Escrituras retornar aos caminhos do Senhor. Essa é de certa forma a grande nova, porque nós sabemos que em Jesus Cristo nós podemos fazer isso. Que se dependesse de nós, que se estivesse nas nossas mãos, nós nunca caminharíamos de volta para a rota do nosso Senhor. Nós nunca iríamos querer ou teríamos como fazer isso. Mas agora com esse, vamos dizer assim, com o nosso Senhor ao nosso lado, sabendo que Ele cumpriu a lei, que apesar das minhas falhas, dos meus erros, de que eu sou incapacitado de fazer isso, nós sabemos que Jesus nos capacita.
por meio dele, por meio do auxílio dele, que nos guia, que nos pega pelas mãos e nos direciona. Tem um trecho do livro O Peregrino, que é muito... Deveria ter separado ele até para ler ele aqui, mas não me lembrei de separar. Mas vamos dizer assim, parafrasear aqui, só relembrar. Tem um trecho do livro O Peregrino que o peregrino ele é orientado, o cristão ele é orientado, o nome dele é cristão, ele é orientado sobre o caminho que ele deveria seguir. Mas depois de um tempo, né, aquele anjo, enviado por Deus, eu não me lembro se, acho que era o evangelista. O evangelista reencontra o cristão novamente, só que ele encontra o cristão num lugar que o cristão não deveria estar. O cristão deveria estar no caminho rumo à terra prometida, rumo ao propósito que Deus tinha. E aí o evangelista questiona ele: Bilma, o que você está fazendo aqui, cara? Aí ele fala: eu me perdi e voltei para cá, e parei aqui. E ele fala: mas eu já não te disse que aqui não é o seu lugar? Mas o que eu vou fazer? Eu estou perdido, eu voltei para o caminho, para onde eu conhecia, para o lugar que eu conhecia. Aí o evangelista diz para ele: você não sabe a rota? Eu não te mostrei o caminho? Eu não te mostrei qual que é o caminho que você tem que trilhar? Aí ele responde: sim, você me mostrou. E o que é que você ainda está fazendo aqui? Se você já sabe o caminho, por que é que você está parado nesse mesmo lugar onde eu já disse que não é o teu lugar? Volta para o caminho que eu te ensinei. E aí ele segue mais uma vez pelo caminho até alcançar o resultado final do propósito que Deus tinha para a vida dele. Veja, nós sabemos quando o propósito de Deus é revelado, quando Deus nos atrai até ele, nós sabemos qual que é o caminho. Agora, a nossa carne, ela milita contra isso. Ela quer fazer a sua vontade. Ela não deseja Deus. Aqui está um erro, que já foi até tratado na história da igreja como uma heresia, pelagianismo, de que a gente não adianta a gente achar que a gente vai querer, que há um resquício de desejo de Deus dentro de nós. Se não for Deus, veja o que Romanos disse, o apóstolo Paulo disse: não há ninguém que busque a Deus. Se não for Deus nos atrair, se não for Deus nos buscar, se não for Deus nos desejar, nós jamais o buscaremos. Mas assim como Ele nos busca, Ele nos direciona. Então, ainda que eu não seja capacitado de guardar perfeitamente a lei de Deus, quando eu tenho essa consciência, isso não vou dizer que isso me desampara, que isso, se eu não tenho capacidade, se eu não consigo guardar, então eu sou um frustrado, eu não sirvo para nada, nem para isso eu sirvo. Não é para isso, não é isso. Pelo contrário, ao ter essa consciência de que eu não sou perfeitamente capaz de guardar a lei de Deus, talvez isso pudesse gerar desespero no meu coração, mas a mesma palavra nos diz, nos garante que o Senhor Jesus Cristo venceu a lei. E assim como Ele venceu a lei, por meio dele, agora nós temos esperança e uma saída e um caminho a seguir. Alguém que nos reconduz pelos caminhos dele, alguém que nos mostra, por meio da ação do Espírito Santo, que nos revela aquilo que nós estamos fazendo de errado, aquilo que nós precisamos corrigir no nosso caminho, nos auxilia, o auxiliador ao qual Ele prometeu quando ascendeu aos céus que enviaria e caminha conosco, a promessa que Ele nos deu de que nunca mais nós estaríamos sozinhos até o dia em que Ele retornasse para nos buscar. É debaixo dessa promessa, dessa verdade, que eu olho para essa questão que é impossível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus, e eu vejo nisto não um jugo, não um peso, não uma dificuldade, mas eu vejo aqui a misericórdia e o amor de Deus, que sabendo da nossa incapacidade, sabendo das nossas fraquezas, sabendo das nossas limitações, sabendo de quem nós verdadeiramente somos, enviou o seu Filho amado para por nós
por mim e por você, para que nós pudéssemos nele agora seguir a nossa trajetória rumo ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que eu não posso olhar para a lei como algo retrógrado, algo que não tem mais interesse para nós. Eu preciso olhar para a lei e ver o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do nosso Senhor, que pagou todo o preço que pagou para cumprir essa lei, para que eu e você fôssemos tidos como justos diante de Deus, porque se dependesse de nós, nós jamais poderíamos entrar na presença dele, mas por meio do sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário, que nos reveste, que cobre os nossos pecados, que nos perdoa, que nos limpa, que nos justifica, nós agora podemos entrar na presença e gritar e clamar: Abba, Pai. É essa a promessa da qual nós nos agarramos, diante dessa verdade de que desde a queda nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus. Isso gera desespero, e ele vai dizendo, quebrando-a constantemente por pensamento, por palavra, por ato. Mas aí nós nos lembramos de Cristo Jesus, nós nos lembramos do amor e da misericórdia de Deus, porque diante dessa verdade não havia esperança para nós. Não havia futuro para nós, mas em Cristo Jesus agora nós temos esse futuro e essa esperança. O Joe Owen, que é um teólogo antigo, também muito conhecido na história da Bíblia, puritano inglês, ele conta essa mesma história de ele faz essa mesma analogia, dizendo que a nossa, a olhar para a lei, olhar para essa pergunta, é imaginar como o próprio peregrino, que se perde no meio do caminho por algumas vezes, mas que sempre se lembra da promessa de Deus e volta para o caminho do Senhor. Aquele que reconhece que sem Deus não há razão na sua vida. O John Owen ainda vai escrever, vamos aqui acompanhar meditar também algumas verdades que o John Owen vai trazendo em relação a isso. Olha o que ele diz: nunca devemos imaginar que nosso trabalho em contender contra o pecado, de lutar contra o pecado, nossa luta diária contra o pecado, ao crucificar, mortificar e subjugá-lo, chega ao fim. Preste atenção nisso. A gente já vai meditar um pouco sobre isso, mas preste muita atenção nisso que ele vai dizer agora. O lugar de sua habitação é insondável. Ele está falando que o lugar do pecado na nossa vida é insondável por muitas vezes. Por isso que a gente às vezes clama: sonda o meu coração. Porque nós mesmos, se sondarmos, não vamos encontrar. Ou vamos tentar justificar que não, isso aqui não é tão grave, pode ficar por aí. Mas olha o que ele diz: quando acreditamos ter vencido totalmente nesse campo, que campo? Campo da batalha contra o pecado. Quando a gente acredita, ou imagina, ou pensa que a gente venceu isso, ainda restam reservas que não vimos antes. Que depois de uma vitória, ele vai dizer que não vimos antes, que não conhecíamos. E olha o que ele vai dizer agora: muitos vencedores foram arruinados pelo descuido depois de uma vitória. Sabe o que ele está dizendo? Muitas vezes, primeiro, o lugar do pecado é insondável dentro da gente, às vezes a gente não consegue encontrar. Segundo, quando a gente vence um pecado, quando a gente vence algo, você é tentado em algo, é provado em algo, e diante disso, você vence esse pecado, vence essa iniquidade, essa transgressão. Aquele que rouba não rouba mais, né? Aquele que traía não trai mais, aquele que mente não mente mais. Lembra do que as escrituras diz? Não minta mais. Então você não rouba mais, você não mente mais, você, enfim, não trai mais, você não faz mais aquilo que te condenava ou que era condenável diante das suas atitudes. O que ele está dizendo? Cuidado, porque é logo depois dessas vitórias que nós nos achamos capazes ou superiores ao pecado, à queda, e aí estamos fadados
mais uma vez a cair de um poço em outro poço, de um poço em outro poço. Esses dias eu recebi um vídeo acho que foi no Instagram, não sei onde que eu vi, no WhatsApp, de uma ovelhinha que estava num buraco. Aí vai lá o pastorzinho e tira a ovelhinha do buraco, ela sai pulando, ela vai pular, então é uma valeta grande, ele tira da valeta, ela sai pulando, pá, cai na valeta, na mesma valeta, só que ela é comprida, na mesma valeta, só que um pouco mais para frente. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Muitos vencedores foram arruinados pelo descuido depois de uma vitória. Olha o que ele vai dizer. Muitos foram espiritualmente feridos após grandes sucessos contra o inimigo. As feridas espirituais que ele está dizendo acontecem depois de grande sucesso contra uma tentação, contra uma vitória, contra algum sucesso que você teve contra alguma tentação, contra algum pecado. E a gente vai ver isso, se você ler o livro de Reis, você vai ver isso claramente com alguns reis, que após alguma vitória contra algum inimigo, se vangloriavam e se achavam dignos e que haviam alcançado essa vitória por meio da sua força, por meio do seu exército, por meio da sua capacidade militar, por meio da sua especialidade que tinha, quando por muitas vezes as vitórias que ocorreram por parte dos exércitos dos israelitas ocorreram por milagre de Deus, porque eles tinham armas inferiores, armaduras inferiores, muralhas inferiores, enfim, capacidade até mesmo de armamento inferior ao do seu inimigo. A vitória nunca estava condicionada à sua capacidade humana, mas sim à presença de Deus no meio deles. Era Deus que os capacitava a vencer. Assim como capacitou Davi a vencer Golias, assim como capacitou Davi a vencer muitas batalhas. Quando você olha para a história do Antigo Testamento e você vê as vitórias do povo com esse olhar, com esse prisma, você vai começar a perceber que tudo que eles conquistaram e conseguiram era por meio da vontade de Deus. E a partir do momento em que eles acreditavam isso a si, as suas vitórias, eles estavam fadados a cair, às vezes caíam e eram derrotados pelo mesmo inimigo. E feridos mortalmente, feridos espiritualmente, até mesmo em relação à sua fé em Deus. E o homem vai dizer ainda: não há como perseguir o pecado em sua habitação insondável, senão, olha isso, senão tornando-nos incansáveis nessa luta. O que o cristão precisa entender, e que o homem está trazendo, que essa pergunta está fazendo aqui, é que a nossa luta contra o pecado, ela é incansável, e ela só termina no dia em que Jesus voltar. No dia em que nós subimos aos céus. No dia em que o nosso corpo for glorificado e nós estivermos junto com Ele na habitação do nosso Deus. Até lá, nunca se esqueça, você milita contra Ele todos os dias da sua vida. O dia que você imaginar, ou que eu acreditar, que eu já sou cristão ou bom o suficiente, e um cumpridor das Escrituras e da lei, a ponto de não mais ser um pecador, eu acabei de pecar, como a palavra mesmo diz, que aquele que diz que não é pecador, já pecou. É assim que a Escritura nos convida a entender como funciona essa relação nossa com o pecado. É uma luta constante e que nós vencemos em Cristo Jesus. Que nós vencemos por meio dele, pelo auxílio que ele nos dá, pela direção que ele nos coloca. Tem um outro pastor que também comenta essa pergunta, o Léo Schuster, acho que é o nome dele. Ele faz uma analogia muito legal, que ele diz assim, pensando naquela questão da viagem que eu contei, que o próprio do peregrino também, ele diz que nós somos como uma máquina extremamente sofisticada, uma máquina perfeita, com muitas capacidades.
só que quebramos, que temos, por algum motivo, temos algum defeito, e que se nós não entendermos que nós precisamos do auxílio daquele que construiu, que fabricou essa máquina, nós vamos continuar operando de forma errada. É como um robô. Não é que nós somos robôs, mas como um robô que precisa, ou como um carro, um veículo, qualquer outra máquina que você possa imaginar, que precisa passar por manutenção, porque senão ela vai começar a ter problemas. E nós precisamos voltar a Cristo sempre. Voltar sempre ao nosso Deus nesse sentido. Por causa da queda. E ele vai falar aqui, o Léo Schuster, e o que é a queda, né? Ele vai dizer aqui, Deus criou os seres humanos com a capacidade de guardar perfeitamente sua lei. Veja, Deus criou o ser humano com a capacidade. Então, quando nós fomos criados, nós tínhamos a capacidade, essa capacidade que nós não temos hoje, mas nós tínhamos essa capacidade. Mas isso se perdeu quando o primeiro humano e representante da raça humana, Adão, escolheu rebelar-se e desobedecer a Deus. Lá no Éden, nós falamos sobre isso já. Caiu em condição de pecado e nos arrastou a todos com ele. Não há um sequer que possa dizer que não, isso não aconteceu com ele. E ele vai dizendo que a Bíblia descreve essa condição de vários modos. Rebeldia espiritual, cegueira, doença, prisão, morte. É quando ela vai se referindo ao pecado que habita em nós. E aí ele faz a pergunta, e como é que isso nos afeta hoje? Tá, beleza. Que relação que há entre aquilo que aconteceu lá no Éden, ou que a Bíblia diz que é cegueira, que é queda espiritual, que é morte, o que isso muda na minha vida? Que relação que isso tem comigo? Nesse exato momento, 2021, de que forma isso se refere à minha pessoa ou às minhas atitudes? Ele vai responder, como resultado da queda, não somos apenas espiritualmente impedidos. Olha isso. Não é que a gente simplesmente não pode se chegar a Deus, como a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é apenas isso, que eu sou impedido de chegar a Deus. Mas também totalmente incapacitados. A questão não é só que o pecado me impede, é que sozinho, por conta própria, eu sou incapaz de vencê-lo. E sem vencê-lo, eu sou impedido de alcançar a Deus. A questão do impedimento, ela é secundária aqui. Porque primeiro eu preciso vencer isso, mas eu não venço, não vou conseguir vencer sozinho. Por isso que eu preciso do auxílio de Cristo. Por isso que eu preciso do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que eu preciso do sangue dele vertido naquela cruz. Por isso que eu preciso crer que ele ressuscitou e venceu a morte. Por isso que eu preciso crer que ele é o meu Redentor, que ele é o meu Salvador. Porque senão não adianta. Eu estou incapacitado. Estou com as mãos atadas. É nele que eu preciso dedicar a minha esperança. Olha o que ele vai dizer ainda. Não somos apenas fracos. Não temos o poder inato para obedecer à lei. Não está dentro de nós. Inato, o que está dizendo isso? Nós não nascemos com isso. Com essa capacidade que nós precisamos, vamos dizer assim, com o tempo, com meditação, ou com esforço, ou com prática, ou com alguém que me ensine, como em 10 pontos, como alcançar isso, ou em 3 pontos, como conseguir isso, como conseguir a sua salvação, ou como... Não tem regra. Não tem uma receita que possa gerar dentro de mim esse poder, porque não há dentro de mim esse poder. Não há dentro de mim essa vontade de obedecer à lei ou sequer de glorificar a Deus. Isso precisa ser gerado pelo nosso Deus. Isso precisa ser colocado dentro de nós. Ele vai dizer, estamos afastados do Criador, uns dos outros, e também do restante da criação. Nessa condição espiritualmente deficiente, olha o que ele vai dizer aqui agora, nós já vamos refletir um pouco sobre isso também. Somos incapazes de obedecer à lei de Deus, não somente por nossos atos e palavras, mas também por nossos pensamentos.
Sabe quando você tem atitudes e motivações, quando você tem aqueles pensamentos equivocados, você fala, eu não quero pensar nisso, porque que isso fica vindo na minha mente, eu não aguento, e você luta contra isso, e você batalha contra isso. Veja que o fato de você já não desejar isso, já é uma ação do Espírito Santo no teu coração, querendo te tirar isso e te ajudando a militar contra isso. Mas o que a gente está mostrando? Que ainda que você se esforce para não agir, para que as suas atitudes não sejam cruéis com o próximo, maldosas com o próximo, mas ainda assim, no pensamento você pode quebrar as leis. Então é por isso que essa luta, ela é constante na nossa vida. Porque ela está em lugares, como o homem falou, em habitação insondável, que nós mesmos não conseguimos visitar e lutar contra se não for o conselho de Deus. E ele vai citar até o profeta Jeremias quando diz, enganoso é o coração e corrupto, quem o pode suportar? Assim, olha o que o Schuster vai dizer, permanecemos alienados e culpados diante de Deus, do Deus Santo do céu e da terra. E aquele caminho, a gente já caminha para a parte final da nossa meditação hoje. E é muito interessante esse texto porque ele vai nos trazer um pouco disso que é a esperança que nos aguarda. Olha o que ele diz. Obviamente, é bastante desanimador completar esse quadro. Quando você olha para essa situação, para a nossa situação, para a minha, sua situação, a situação do ser humano desde a queda, é desanimador. Mas aí ele diz o seguinte, mas tal não é o final da história. Esse quadro, ele é cruel e ele é triste se a gente olhar para ele, mas ele não é o quadro final. Não é a última cena desse filme. Não é o último ato dessa peça. Não. Apenas o começo. É aí que está a grande sacada. Que eu cheguei a comentar aqui, quando você olha e você vê que nós não somos capazes, que a resposta é que nós não somos capazes, desde a queda, de cumprir a lei de Deus, isso não é o fim, é só o início. É só para que a gente tenha consciência, vocês não são capazes de cumprir a lei. Mas isso não é o fim, é só o start. A partir desse momento em que vocês entendem isso, agora vocês podem entender como é que a história redentiva de Deus percorre pela história da humanidade e nos alcança nos dias de hoje. É aí que está o grande insight, a grande questão. Olha o que ele diz, são as más notícias que ficam como pano de fundo para a espetacular boa nova do Evangelho que traz vida e esperança. Se eu não tivesse esse pano de fundo cruel e tenebroso e triste, a boa nova não seria tão motivo de tanto regozijo como é. Ela não seria boa nova se nós não olhássemos para a nossa situação pecaminoso, o nosso estado de pecado, e agora, olhando para o Evangelho, encontrássemos uma saída ou um novo recomeço, uma nova chance. É aqui que está a grande essência. Se eu não consigo identificar o meu estado, a minha situação, a boa nova, o Evangelho, não vai ter sentido para mim. Porque eu vou me encontrar e dizer que eu não preciso disso, eu sou muito bom. Eu não tenho pecados, eu não tenho erros, eu não tenho vacilos, eu não preciso disso. E me faço um pecador e me engano diante dessas palavras. Olha o que diz ele, embora sejamos incapazes de guardar a lei de Deus perfeitamente, existe um que guardou a lei perfeitamente por nós. Aleluia! Glória a Deus por isso. E ele vai dizendo, Jesus obedeceu fielmente ao seu Pai, a ponto de morrer na cruz para que nós, que só nele confiamos, não vivamos mais sob a culpa, o poder e a escravidão do pecado, mas sejamos libertos. A boa nova é que mesmo, ou por mais que sejamos incapazes, agora nós temos alguém que foi capaz
alguém que cumpriu a lei, alguém em que podemos agora nos achegar e confiar nele. E o que ele mesmo diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é quem nos livra, por isso que ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. É ele, somente nele, que há liberdade. Ainda que tenhamos caído em Adão, ainda que tenhamos morrido com Adão, hoje nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. E para finalizar, ele vai dizer: estamos confiantes de que o Deus que ressuscitou Jesus da morte está operando amorosamente em nós e não permitirá que caiamos até aquele dia em que ele nos trará a sua eterna presença em glória, quando não teremos mais de lutar. Lembra que eu falei? Vai chegar um dia, meu irmão e minha irmã, que essa luta que você tem contra o pecado, e eu tenho também contra os meus pecados e iniquidades, vai chegar um dia em que essa luta cessará. Vai chegar um dia em que nós não mais teremos que lutar contra pensamentos que nós odiamos, mas que constantemente vêm à nossa mente. Vai chegar um dia em que nós não vamos ter mais que lutar contra atitudes que nós não queremos praticar, contra atos que nós não desejamos praticar, mas que por vezes, por descuido, praticamos. E isso nos machuca, nos fere, gera em nós tristeza no nosso coração. Vai chegar um dia em que essa luta cessará, e esse dia será um dia de grande alegria, de grande regozijo, porque é o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo vencerá de uma vez por todas todo o mal. O nosso inimigo será morto, vencido, e nós poderemos reinar com ele, sem mais lutar contra esses pecados, porque vamos para um lugar onde não haverá mais pecado. E ele finaliza dizendo: ali estaremos final, plena e livremente, obedecendo àquele que nos criou e nos redimiu. É essa a nossa esperança. Se eu não entendo o tamanho do pecado, ou o tamanho do jugo que o pecado traz sobre a minha vida, a boa nova jamais fará sentido para mim. O sacrifício de Jesus Cristo jamais fará sentido para mim, se eu não consigo me identificar com isso. Se o Espírito Santo não agir dentro de mim, revelar o meu estado pecaminoso, o meu estado caído, me conectar com o pecado de Adão, fazer referência com a morte ali em Adão, com a queda de Adão, se eu não me identificar nisso, eu não posso e nunca, jamais me identificarei com o sacrifício de Cristo Jesus, porque não há sentido para mim. Agora, quando Deus me atrai, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 3, que ele diz: não há um justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quando eu olho para isso e digo: eu estou incluído aqui, eu entendi, Senhor, a tua palavra foi revelada, o teu Espírito Santo me revelou a minha situação, eis-me aqui, entre esses aqui, um desses sou eu, esse ninguém sou eu. Quando eu entendo isso e digo: isso sou eu, não é a respeito do meu irmão, não é a respeito do meu parente que não acredita em Deus, não, é a respeito de mim. Sou eu esse que não faço bem, sou eu esse que, se depender de mim, não buscarei o Senhor, que me extraviei dos seus caminhos. Sou eu, é comigo que o Senhor está falando. Eu estou aqui junto com Adão, eu caí com Adão. Então, para mim, ou para este que olha para a Escritura e entende isso, para esta pessoa faz sentido o sacrifício de Cristo. Para esta pessoa, aquela morte na cruz do Calvário tem sentido,
tem verdade, porque era a boa nova que nós aguardávamos, era a esperança que eu ansiava, era o desejo do meu coração, pois eu estava desesperado e não havia salvação para mim, mas agora brilhou o sol de justiça do nosso Senhor sobre a nossa vida e a redenção para mim e para você. A nossa percepção sobre o Evangelho muda. Eu não enxergo mais a palavra de Deus como algo que não faz parte da minha vida. Não, eu entendo que eu não sou perfeito e não consigo guardar a lei de Deus. Mas isso é só o começo. Esse é só o início. Esse não é o fim da minha história. Não é o fim da sua história. É só o início. Porque a partir desse momento em que você reconhece isso, que desde a queda eu sou incapaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, que eu a quebro diariamente, por meio de pensamento, palavra ou ato, a partir do momento que eu reconheço isso, eu posso me arrepender e posso agora buscar em Cristo Jesus a minha redenção. Veja como o amor de Deus nos constrange. Veja como o amor de Deus é maravilhoso. Não nos abandona nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Não nos larga a ponto de que cada um se vire e tente encontrar por si só o seu caminho. Porque não há um caminho. Só Jesus é o caminho. Só por meio dele. Ele é a única porta. Ele é o único caminho. E só por meio dele nós podemos encontrar salvação nas nossas vidas. Porque ele foi perfeito diante da lei de Deus. Ele cumpriu a lei de Deus por mim e por você. Porque sendo santo, sem pecado, ele assim o fez. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus por essa palavra, pela palavra de Deus nas nossas vidas, que nos traz esperança. Amém. Vamos orar para a gente encerrar. Nosso Senhor Jesus Cristo, bondoso Mestre, nosso amado da nossa alma, nós te amamos, desejamos a tua presença, desejamos o teu agir. Não há nada mais importante na nossa vida do que o Senhor, que nós reconhecemos que o Senhor é quem nos sustenta. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, todos os nossos pecados, os quais militamos todos os dias contra e por vezes falhamos. Mas nós te damos glórias, aleluia, louvado seja o teu nome, porque este não é o fim. A cada erro, a cada falha, nós sabemos que há redenção. Sabemos que somos imperfeitos, incapacitados, mas glorificamos o teu nome porque sabemos que em ti há salvação. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fortalece-nos, nos ajude, porque sem o Senhor nós não podemos. Sem o Senhor somos incapacitados, impedidos de nos achegarmos até o Pai. Mas por meio do Senhor nós temos vivido. Por meio do seu ato naquela cruz do Calvário, a morte foi vencida. E agora a vida, e a sua vida tem penetrado no nosso coração e tem gerado o desejo por cumprir a tua palavra, por cumprir os teus propósitos, por seguir o teu caminho, Pai. Nós te louvamos por isso, Deus. Te exaltamos por isso. Que a tua palavra possa permanecer viva no nosso meio. Que jamais, Senhor, venhamos nos afastar dela.
Muito obrigado por esta manhã, que o Senhor abençoe, Deus, o domingo de cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham, mesmo que à distância, Senhor. Te louvamos por essa ferramenta que o Senhor nos concede de levarmos a tua palavra adiante, tão distante, por meio da internet, por meio de redes sociais, Pai. Te louvamos por essa graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês também. Muito obrigado pela paciência e pelo tempo aqui com a gente. Que essa palavra possa fazer sentido no teu coração. Que Deus possa transformar a vida de vocês. Amém? Tenham um ótimo domingo. Aproveite a família. Descansem no Senhor, como a gente aprendeu. Descansem no Senhor. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Com um estudo que é o último estudo da oração do Pai Nosso, hein? Então foram 10 mensagens. Você pode acompanhar com a gente lá no YouTube as 10 mensagens também, tá bom? Tá tudo gravado lá. Fiquem com Deus e domingo que vem a gente volta com a pergunta 14, que é uma pergunta muito interessante. De certa forma a gente já deu um spoiler hoje, né? Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Nós já demos spoiler hoje. Nós vamos explicar um pouco disso, porque às vezes a gente pode pensar, nossa, Deus foi muito cruel, Ele não teve misericórdia e não me criou capacitado para isso. Nós vamos entender um pouco disso. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau. Beijo. Deus abençoe.